Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento às nossas videoaulas do nosso componente curricular Sistema Tributário Nacional. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as espécies tributárias, vendo aí um pouquinho a diferença que traz a nossa Constituição Federal e o nosso Código Tributário. Mas antes de nós falarmos das espécies tributárias, nós vamos fazer uma simples classificação dos tributos. Colocar o tributo na classificação de vinculado ou tributo não vinculado, como nós podemos ver no nosso slide seguinte. Olha só, nosso ordenamento ele traz uma classificação de tributo vinculado e tributo não vinculado, dando a classificação de tributo vinculado para as taxas e contribuições de melhoria, e falando que o não vinculado são os nossos impostos, sempre tendo como vinculado aquele que traz, mediante uma contribuição, uma contraprestação do Estado para com o contribuinte. E quando nós falamos em tributo não vinculado, é aquele que, para ser cobrado de nós, pobres mortais, ele não precisa ter nenhuma contraprestação específica do Estado. Quando eu falo Estado, vamos entender Estado aí nos seus três entes, Vamos colocar aí a União, os estados e os municípios, porque a classificação tributária, como vocês bem sabem, ela vem realmente a abarcar aí os nossos municípios, os nossos estados, juntamente com o Distrito Federal e a União. Dando prosseguimento, nós vamos ver então essa classificação que o nosso ordenamento traz sobre as espécies tributárias. A primeira classificação que nós vamos fazer é a classificação que o nosso Código Tributário Nacional traz. O Código Tributário Nacional, que é lá da metade do século passado, ele traz para nós a seguinte classificação. Ele traz três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para o Código Tributário Nacional, esta seria a nossa classificação quanto às espécies. Mas hoje, nós bem sabemos que depois da Constituição de 1988, com a nova Constituição Federal, nós passamos a ter uma outra classificação, que é a classificação dada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele traz para nós uma classificação estabelecendo as espécies tributárias em 5 tipos. Coloca os mesmos tipos dados pelo Código Tributário Nacional, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, mas ele também acrescenta para nós os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Para que nós tenhamos bem claro, vamos ver o porquê desta classificação. O CTN, ele traz a corrente que nós chamamos, que a doutrina chama, a corrente da tripartição das espécies tributárias: taxa, contribuições de melhoria e os impostos. Então, então tripartição, daí o nome da corrente, tripartição das espécies tributárias. Quando nós partimos para a classificação que o Supremo Tribunal Federal faz, a grande doutrina chama essa classificação da grande teoria, da grande corrente, da pentapartição das espécies tributárias, colocando os 3 do CTN e acrescentando outros 2. Então, para a pentapartição tributária, para esta corrente, que é a corrente majoritária hoje, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, aí temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Lembremos sempre do seguinte, meus amigos, que quando perguntar, se surgir lá uma pergunta, um questionamento, qual é a corrente que prevalece com relação à espécie tributária, não podemos ir de antemão respondendo secamente, achando que vamos acertar. Nós temos que fazer uma pequena diferenciação. A pergunta ela tem que ser mais completa. Quando perguntar qual é a corrente de classificação das espécies tributárias, nós temos que lembrar o seguinte: segundo quem? Código Tributário Nacional ou o STF? Por quê? Para o Código Tributário Nacional, o que prevalece é a corrente da tripartição das espécies tributárias. Se perguntarmos qual é a corrente que prevalece para o Supremo Tribunal Federal, nós aí sim vamos falar que é a corrente da pentapartição. E hoje vale a pena lembrar
que o que prevalece para a grande doutrina, para todos os nossos tribunais e para os grandes doutrinadores da área do direito tributário, aquilo que prevalece para nós hoje é de fato a corrente da pentapartição. A corrente majoritária hoje é a corrente do nosso Supremo Tribunal Federal. Como eu costumo dizer, os bons velhinhos é que ditam as regras hoje. Eles dizem lá, em Brasília, qual a corrente majoritária e a grande doutrina, os tribunais superiores acabam seguindo esta corrente como corrente majoritária. Explicando um pouquinho mais, nós vamos falar um pouquinho agora, bem rapidamente, das nossas espécies tributárias. Imposto, como nós já falamos, como está aí no nosso slide, imposto é aquele que não precisa da contraprestação do Estado para conosco, os contribuintes. O que é preciso? Simplesmente que ocorra um fato gerador desse imposto para que gere em nós a obrigatoriedade de pagarmos o nosso tributo, o nosso imposto. E aí, meu amigo, minha amiga, nós não poderemos reclamar. Aconteceu o fato gerador, nós teremos que pagar o imposto. Um exemplo claro, simples, é aquele que a gente fala assim: você tem um carro, pelo simples fato de você ter um carro, uma motocicleta, isto já lhe dá a obrigação de contribuir com o Estado, pagando aquele que nós chamamos de imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Seguindo logo adiante, nós temos aí a segunda espécie tributária, que são as taxas. Taxas, como nós dissemos, é um tributo vinculado. Para que a taxa seja cobrada do contribuinte, nós precisamos que o Estado faça alguma coisa em contrapartida. Há uma contraprestação do Estado para com a gente. E nós vamos, de fato, contribuir com o Estado por um serviço que ele realizou. E aí nós temos dois tipos de taxa. Temos a taxa de serviços e a taxa de fiscalização. Seguindo mais adiante, nós vamos ver no próximo slide a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria que eu digo, costumo muito dizer, que ela existe simplesmente hoje por existir, para deixar na stand-by, para que o Estado tenha um mecanismo de cobrança, mas hoje está em desuso. Nenhum governante utiliza a contribuição de melhoria para tributar o seu município, o seu governado, porque isso é uma medida muito impopular, porque a contribuição de melhoria é quando o governo vai e faz algo em benefício que valorize o nosso imóvel. Eu tenho uma casa, a prefeitura foi e fez uma pracinha na esquina da minha casa, aquilo trouxe uma valorização imobiliária para o meu imóvel. Isso dá o direito do governo cobrar aquilo que nós chamamos de contribuição de melhoria. Na sequência, nós vemos aí os empréstimos compulsórios. Um empréstimo compulsório que só pode ter a sua cobrança em dois casos: se o Brasil entrar, de fato, numa guerra externa ou estiver num estado de calamidade pública, ou então numa situação para investimento urgente e relevante. O empréstimo compulsório, ele é um tributo que só a União pode instituir, ninguém mais. Estado não pode criar empréstimo compulsório, nem o município. E o bom é que o nome ajuda a nos dizer muito: empréstimo compulsório. Nós somos obrigados a emprestar. Mas como o próprio nome já diz, é empréstimo. O governo, ao criá-lo, tem que dizer quando é que vai pagar, como vai pagar, e ao final, quando chegar no prazo que a lei estabelecer, naquele dia, o governo deve devolver o nosso dinheiro. E, melhor, tem que devolver em dinheiro, não pode ser em títulos da dívida pública. E, para que possamos terminar, nós temos aí as contribuições especiais. Há muitas contribuições especiais. Como exemplo, eu coloco aquela contribuição que nós pagamos para a Previdência Social. Isso é uma contribuição de natureza especial, mas são muitas outras. Nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico, a contribuição sindical, todas essas são chamadas de contribuições especiais.
especiais. Então, meu amigo, minha amiga, para terminarmos a nossa videoaula, vamos lembrar que o governo, de qualquer jeito, sempre coloca a mão no meu, no seu, no nosso bolso.